Muito boa noite, bem-vindos ao último debate na SIC Notícias, a caminho das presidenciais. Hoje estão frente a frente Marisa Matias e Tiago Maia Gonçalves, dois candidatos que... Primeiro ponto, a questão do uso dos privados. A Marisa é que continuamente, desde março, recusou o uso dos privados para a resposta de saúde. A verdade é essa. A verdade é essa. E, efetivamente, temos um cenário aqui em Portugal, neste momento, em que metade do excesso de mortes que está a ocorrer em Portugal não é explicado por Covid. Esta situação em Portugal é indesmentível e tem que ter responsáveis. Os responsáveis políticos são, naturalmente, quem tomou essa opção de não usar toda a capacidade instalada da saúde para dar resposta a todos os problemas de saúde dos portugueses. Isso é inegável do meu ponto de vista e ainda hoje saiu no noticiário, penso que no público, se não estou em erro, a demonstração do que eu estou a dizer. Mas isso não é exclusivo de Portugal, Tiago. Há na Alemanha, há nos Estados Unidos, há em Inglaterra... Portugal tem um nível absolutamente distinto e muito superior desse número de mortes. Isso não tenho esses dados comigo, mas sei que não é exclusivo de Portugal, mas continuo. Portugal tem um nível muito superior ao expectável e mesmo em termos comparativos com outros países europeus. Esta é uma realidade neste país. E, de facto, há responsáveis políticos que têm que ser sacados e eu reitero, a responsabilidade política de quem, por opção ideológica, não usou os privados desde março, está identificada. Foi quem tomou as opções e não quem clamou e pediu que se usasse essa capacidade instalada que é responsável. É quem não quis usar essa capacidade. Que temos também de ter em conta tudo o resto que acontece no país, não só as mortes não Covid, como a destruição económica e social. E não há contradição nenhuma em o Estado assumir as responsabilidades das decisões unilaterais que toma, nomeadamente ao mandar fechar atividades. A Marisa Matias tem insistido que 41% do orçamento da saúde vai para os privados. Sim. E que esse dinheiro deveria servir para reforçar o SNS. Ora, como sabe, grande fatia desse valor é para pagar, por exemplo, com participação de medicamentos, as análises, os exames de diagnóstico complementares, através das convenções estabelecidas. A Marisa está contra a comparticipação de medicamentos? Está contra o acesso dos portugueses a esta possibilidade em que o Estado, de facto, paga aos privados por um serviço que lhes é dado pelos privados? O que Marisa Matias acabou de escrever é a nacionalização de todos os laboratórios de análise, de todas as farmacêuticas, de todos os hospitais privados. É o que Marisa pretende. Não é o meu modelo. O meu modelo é o do acesso universal aos cuidados de saúde efetivo. O sistema atual é que garante um sistema de castas ao acesso à saúde. É o sistema atual. O seu SNS não iria agravar as desigualdades sociais? Não, este é que agrava as desigualdades sociais e explico-lhe porquê, Clara. Porque o sistema atual permite castas no acesso à saúde. Permite que funcionários públicos tenham acesso ao DSE e aqueles com mais rendimentos têm acesso aos seguros de saúde tenham acesso à oferta completa de saúde em Portugal. Público e privado. E usam-no. Os funcionários públicos são os maiores utilizadores dos serviços privados de saúde em Portugal, Marisa. E depois, quem não pode, não tem acesso aos cuidados de saúde, tem acesso universal às listas de espera, que é o que acontece. Meses para terem consultas, anos, 1, 2, 3 anos para terem cirurgias realizadas e morrem nas listas de espera, Marisa. Este é o sistema atual. É o sistema que a Marisa preconiza e que continuamente insiste que é a melhor versão. Ou seja, no seu modelo o Estado financiaria os privados para que todos tivessem igual acesso à saúde. No meu modelo, que é o modelo, aliás, em prática, em grande parte dos países europeus, na maioria dos países europeus, isto não é novidade nenhuma. Eu não estou a criar um modelo fantasioso. Este modelo existe na Holanda, existe na Alemanha, existe em França, existe na Bélgica. A Marisa, quando está em Bruxelas, a Marisa sabe a que clínica vai, sabe quem é o dono da clínica. Não se tem que preocupar com isso lá. Lá não se tem que preocupar com isso. Aqui não, tem que se preocupar com isso, porque se é pobre e não é funcionário público, está obrigada a ir a enfrentar listas de espera. Quando foi criado o SNS que não abrangeu todas... Não tem preconceito nenhum. As pessoas vão ao hospital público ou ao privado, escolherão. Ou vão à clínica a que quiserem. São as pessoas que vão escolher. Segundo ponto... A alegação de que somos muito mais eficientes e somos muito mais baratos a ter melhor saúde.
Mas isso é para quem lá chega, Marisa. Porque quem morre nas listas de espera não está a ter cuidados de saúde e não está a entrar nessas estatísticas. No domínio das relações laborais, Tiago Maia Gonçalves, uma liberalização das leis laborais poderia conduzir a maiores injustiças e desigualdades, mais uma vez, aumentar o fosso entre ricos e pobres? A realidade que temos em Portugal é uma realidade em que as desigualdades são tremendas e não é uma realidade liberal. Não vamos criar uma história alternativa. Eu gosto muito de história alternativa como género de ficção na literatura, mas na política não pode ser aplicada. E o Bloco de Esquerda e a Marisa continuamente aplica esse exercício de ficção para estas narrativas. Durante os últimos anos, não foram liberais que estiveram no governo. Nos últimos 25, 19 foram socialistas. E nestes últimos, apoiados pela geringonça. E, portanto, as políticas que temos laborais não são liberais. Aliás, dados da OCDE, nós somos dos países da OCDE com leis laborais mais rígidas. E qual é o resultado disso? Baixos salários, taxa de desemprego jovem de 26%, Marisa. E isto nem sequer conta com os que já tiveram que sair daqui para emigrar, não é? E este é o resultado de políticas não liberais aplicadas à legislação laboral. A Marisa defende mais Estado. E comparando com quem aplicou políticas liberais, o que é que vemos? Mais emprego, melhores salários. É observar. Já cá faltava a teoria da culpa é do Passos. Não é? Vem sempre. É o argumento. Não, Portugal é um inferno fiscal. Não só em taxas, mas também em burocracias. E o problema, e isso determina que, de facto, não cresçamos há décadas. E que estejamos a caminho de ser o país mais pobre da Europa. Grande parte da explicação para isto são as políticas fiscais, não tenha dúvida. Todas as propostas fiscais que são apresentadas pela Iniciativa Federal têm previstos períodos de transição. E isso, nós temos consciência do país de que partimos e o objetivo onde queremos chegar. Isso pressupõe um período de transição. Período de transição que não é só ter visões ajustadas da proposta final. É também um período de transição em que temos que começar a cortar, efetivamente, onde o Estado está a mais. Coisa que nunca fizemos. O Estado continuamente tem estado a crescer e a aumentar o esforço fiscal. O esforço fiscal dos portugueses tem sido continuamente aumentado ao longo das décadas. Já está muito para além do que eles podem efetivamente disponibilizar. As pessoas não vivem para pagar impostos, as pessoas vivem para poder realizar a sua vida e depois, claro, dar o seu contributo para a despesa do Estado, mas que tem que ser muito parcimoniosa e bem gerida. O Tiago Maia tem dito empresas privadas, lucros privados, prejuízos privados, sem dúvida, seja aplicado à TAP, seja aplicado à banca. Ora, como sabemos, a queda do Lehman Brothers desencadeou uma crise de dimensão mundial e muitos liberais nos Estados Unidos, nomeadamente, vieram dizer que se pudessem voltar atrás, nunca teriam deixado que isso acontecesse. O senhor, com este exemplo do passado, com as consequências do mesmo, teria deixado cair o BES em 2014, sabendo que é um banco das PMEs que poderia contaminar todo o sistema financeiro? De novo, só poderíamos criar a alternativa do que é que poderia ter acontecido. O que eu sei é que de 2008 até ao dia de hoje enterramos 21 mil milhões de euros na banca. O que é que 21 mil milhões de euros poderiam significar para essas PMEs? Qual era a alternativa? O que é que 21 mil milhões de euros poderiam significar para essas PMEs? Deixa a questão. Eu estou convencido que se calhar significariam muito mais do que não deixar cair o BES. O que está em causa é uma empresa nacional importante, fundamental, uma empresa que nenhum país, ou seja, vejas os países da União Europeia, quantos países é que não têm uma empresa de bandeira e... Nenhum. Tem a Itália. Todos têm, todos têm. Não é falso. Não é falso, eu tenho dados todos. Falso. A Lufthansa não é uma companhia de bandeira, a Sabena não é companhia de bandeira, a British Airways não é uma companhia de bandeira, a Iberia não é uma companhia de bandeira. Não venha com isso, não invente. Vamos lá ver se nos entendemos nos termos. Não confunda companhias nacionais com companhia de bandeira. Eu não estou a dizer companhia de bandeira. Quem é o dono da Iberia, sabe? É estou a falar de se me deixar concluir... Marisa, vai ter que concluir porque estamos no final. Sim. E a última palavra é do... A TAP não está nas 10 maiores exportadoras de Portugal. Não está. E está
no top das importadoras nacionais. Portanto, entre o deve e o haver, há que fazer as contas. Não é isso que eu estava Marisa, a dizer. depois poderemos comparar esses números e há fact-checkings e há essas coisas. Não há problema nenhum. Segundo ponto, quanto à TAP. Essa alegação de que, em primeiro lugar, não é falência, é um processo de insolvência que está previsto para qualquer empresa. Isso, e um processo de insolvência não significa despedir toda a gente, não significa queimar aviões e deitar tudo ao lixo. Um processo de insolvência significa iniciar um processo de recuperação se a empresa de facto tem viabilidade. E é isso que eu ando a dizer desde sempre. Só que eu não quero ser acionista da TAP. E milhões de portugueses não querem ser acionistas da TAP. Essa decisão cabe aos acionistas e o Estado tem que deixar de ser acionista, permitir que a TAP, que se é viável, siga o seu caminho e posso estar com a Lufthansa ou não me importa, porque eu não vou ser acionista, não vou decidir Vamos sobre fechar isso. este tema, tem uns segundos para o final, Marisa, não há mais tempo. Tiago ainda tem 45 segundos para uma resposta rápida, uma pergunta também rápida. Confia no que o Governo vai fazer com os dinheiros que vêm da chamada bazuca europeia? Se o que vierem a fazer for planos Costas e Silvas, grandes obras públicas, planos de hidrogénio, não confio. Esse dinheiro tem que ser destinado precisamente para ajuda a estas atividades que vão ser, por exemplo, encerradas num suposto confinamento geral e tem que ser de imediato encaminhado também para um alívio fiscal dos portugueses. Se esse dinheiro for usado dessa forma, então sim.